velha tem força, na encruzilhada? Tem que ter, né? Por falar em velha, por falar em nova, vamos falar agora de espiritualidade. E não podemos deixar de falar do livro Os Dragões. Um diamante no lodo não pode, um diamante no lodo não deixa de ser diamante. E estamos chegando ao fim desta missão. Estamos no capítulo 16, retornando à história do médio Demétrios e as novas alternativas da medicina energética. Este livro sempre começa com um prólogo. No começo do capítulo, aqui está falando um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 5. Vou ler um pouquinho aqui para vocês. Aqui diz: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar de seu credor, não lhe ficará agradecido? E isso na cabeça de uma pessoa normal, né? Ficará agradecido. Portanto, nem todo mundo que sofre se vê como um ser endividado. Muito pelo contrário, se vê como um ser injustiçado, perseguido, acossado e que acha que as pessoas é que são culpadas daquilo que ela está passando e que as pessoas têm obrigação de lhe ajudar. Só que não. Não é bem assim que a banda toca. Tudo aquilo que a pessoa está passando tem um porquê. Em boa parte dos casos, é questão kármica, é questão de colheita de uma semeadora mal pensada, mal programada, se não mal feita. O capítulo 16, portanto, o último capítulo desse livro, diz assim: após contar a longa história dos dragões para as equipes ainda presentes durante aquela semana de lições, junto ao grupo lá de atuações espirituais, todos estavam muito pensativos sobre a teia das reencarnações e sua influência sobre a vida de cada um de nós. Isso lá na página 411. Na página 412, no primeiro parágrafo, diz assim: Demétrios passou a ser visto como um exemplo de coragem e persistência. Suas mágoas e fragilidades tomaram novas perspectivas aos olhos dos mais rigorosos. Não havia agora quem, entre os grupos visitantes, lhe endereçasse um olhar de reprimenda, embora ainda mantivesse muitas dúvidas justas e também alguns preconceitos. Continuando no outro parágrafo, na ocasião trouxemos Demétrios para fora do corpo, ao Hospital Esperança, a fim de que pudessem os aprendizes senti-lo mais perto em nossa faixa de ação. Era uma sexta-feira por volta das 23 horas. Demétrios, em desdobramento, chegou acompanhado por Clarice, que o guiava fora do corpo físico. Aí na página seguinte, na 413, tem um parágrafo que fala assim: todos olhavam para Demétrios com admiração. Nem ele podia imaginar a natureza dos sentimentos que povoavam os corações presentes. Para quem lhes havia, dias antes, interessado olhares de repreensão e julgamento pela sua condição enfermiça, agora alimentava a nobreza do respeito e da complacência ao recebê-lo pessoalmente. O médio recebia abraços de legítimo reconhecimento de todos que o refaziam das lutas terrenas. E lá na reunião, um homem fala assim: Demétrios, é um prazer estarmos juntos e tão próximos. Chamo-me Juarez, sou da cidade de Palmelo, enquanto na matéria exercia a função de dirigente. Passei mais de 20 anos longos em serviços assistenciais com médios curadores. Percebo como essa faceta da mediunidade vem sendo abordada nas fileiras espíritas. E, no entanto, vocês no GEF, no grupo lá, pagam alto preço para tentar resgatá-la. Quero dar meu incentivo ao esforço de vocês. Continuem firmes, porque eu sei o quanto é importante esse tipo de tarefa, meu irmão. Porque assim, os trabalhos de cura numa casa, eles são, muitas vezes, ao mesmo tempo que são vistos com muito bons olhos, existem ataques espirituais muito fortes em cima das equipes de cura, porque muitas pessoas que vão buscar uma cura num lugar, elas estão sob forte ataque de magias negras. E quando a equipe de cura começa a fazer o trabalho ali, se não tiver uma proteção muito forte, aquele grupo será atacado das diversas maneiras, inclusive a vida pessoal de cada trabalhador ali, a fim de destruí-los a carreira mediúnica e até outras carreiras também.
Tem uma parte que chamou muita atenção, já no final da página 415, que diz assim: vejo que vocês usam a apometria nos trabalhos de vocês, mas isso não é espiritismo. Falou com tom respeitoso uma pessoa, mas fazendo um comentário, que realmente a apometria ela é vista em alguns meios espíritas como uma coisa assim bastante herética. Né? Eu mesmo cheguei a ser perseguido e expulso de um centro espírita chamado Caminho da Luz, que ficava no bairro de Bom Sucesso, Carmela, na cidade de Guarulhos, por um grupo de pessoas defensoras da tal da pureza doutrinária, num centro espírita, e cheguei a ser expulso de lá, perseguido por pessoas que se diziam minhas amigas, pessoas que eu ajudei muito. Ajudei em todos os sentidos, financeiramente, ajudei pessoalmente, espiritualmente. Quando já estavam bem, não precisavam mais, né, usaram como uma das acusações para me banir da casa o fato de eu lecionar apometria num determinado espaço no bairro de São Miguel Paulista. Descobriram que eu dava aula lá em São Paulo, nesse espaço, e no Espaço Menino Dourado na época, e descobriram também que eu trabalhava com o Zé Pilintra, trabalho desde garoto. E já estou esperando os 50 agora, eu trabalho com o Zé Pilintra desde os 14 anos de idade, então passou dos 30 anos que eu trabalho com o Zé, bem mais. E aí disseram lá até que médios que trabalham com o Zé Pilintra não eram acompanhados por boas coisas. É complicado esse tipo de gente. Mas enfim, o destino do centro, não vou nem dizer o que aconteceu, né? Com o tempo aconteceram uma série de infortúnios com todas essas pessoas. Muitas não estão mais entre nós, né? Porque a vida sabe o que faz. Mas até hoje existe esse preconceito. Marcel Benedetti, um médium renomado, veterinário também, trabalhava com apometria na casa que ele dirigia e ele acreditava que a apometria também poderia ser usada em animais. Foi muito, muito, muito perseguido nos meios espíritas por conta desta expansão da consciência. Porque em alguns lugares, se você expandir um pouco a consciência, você já é considerado um herege. Na página 416, tem uma parte que diz assim: a apometria merece uma análise mais respeitosa da parte dos espíritas. Conceitos que foram escritos por trabalhadores respeitáveis da seara, desvalorizando a técnica, não passam de manifestações de preconceitos que todos ainda carregamos no roteiro da nossa própria evangelização. De fato, existe muito preconceito ainda por ignorância. Parte da página 419, segundo parágrafo, que diz assim: com quantos preconceitos de organizações e de algumas estrelas, entre aspas, do espiritismo, a apometria é uma técnica séria e completamente embasada nos preceitos do nosso Mestre Jesus. E aí na página 421 fala: não fosse as aparelhagens e técnicas desenvolvidas pelos amigos espirituais que nos assessoram, não teríamos a menor chance de sanidade na prestação de socorro a tais entidades. O Senhor aprendeu também a se defender desses ataques? Sim, em parte nós somos adestrados a essa iniciativa, responde o interlocutor. Nesse sentido, a apometria oferece-nos fundamentos e leis bastante elásticas para o uso de mecanismos de proteção contra a magia e os implantes, que cada dia mais se diversifica. Implantes, mostrou-se surpreso o cavalheiro. São pequenos aparelhos de biotecnologia das trevas, cujo propósito é adoecer e maltratar nossos corpos físicos e energéticos. Na apometria a gente usa muito a questão dos impulsos, né? Com o auxílio dos irmãos espirituais, o ambiente é preparado, encapsulado dentro de pirâmides, você faz toda uma preparação no ambiente, abre um portal entre aquele ambiente e uma determinada colônia espiritual, e os seres, através de portais transdimensionais, conseguem fazer com que o ambiente que você está ali seja transplantado dentro do ambiente que eles estão, tornando-se um só ambiente, e os seres trabalham ali dentro de uma questão de multiversos mesmo. Eles abrem várias dimensões paralelas e vão trabalhando todas as vidas da pessoa, vão trabalhando do encarnado, do desencarnado, vão trabalhando todas as porções psíquicas, consciente, subconsciente, mente reativa, inconsciente, superconsciente, inconsciente familiar, inconsciente coletivo, personalidade, juízo, self, todos os segmentos da psique, também a questão dos corpos mentais inferiores, porque nós temos corpos dentro dos corpos. Quando esses corpos são desdobrados e colocados nas respectivas dimensões que precisam estar,
são abertos diversos subcorpos dentro deles que dão passagem para outros mundos, mundos que nós trazemos os portais dentro de nós. E quando esses mundos são tratados, as portas deles são abertas e os seres conseguem alinhar a luz nestes corpos, colocando as dimensões todas em plena harmonia dentro daquele ser. Quando esse ser volta para o corpo com seus corpos um dentro do outro, ele já volta um outro ser. Ele já volta um ser mais renovado, um ser mais, como é que eu posso dizer, mais reativado em sua divindade. Porque tudo que nós precisamos está em nós. Mas às vezes está de modo tão bagunçado que por mais que você tenha Deus dentro de você, se esse Deus não tiver colocado de um modo disciplinado, você pode acessar forças tão negativas e tão poderosas, mesmo a partir da divindade, que isso pode, ao invés de te elevar, pode te destruir. Tá? Porque nós somos seres, assim como nós somos co-criadores, nós somos co-destrutores também. Quem vê essa conversa, nós somos só co-criadores, não entende os vários lados de uma mesma moeda. Na Umbanda, nós trabalhamos a apometria de modo muito integrado, com outras técnicas. Inclusive, é muito comum você ver os espíritos trabalhando em pulsoterapia, inclusive pretos velhos e outras entidades, dando ali fortes comandos espirituais, no sentido de ativar ou reativar comandos que podem tanto bloquear como liberar algo na vida de uma pessoa ou de uma entidade, ou até mesmo de situações e circunstâncias. Vamos agora ver um vídeo que vai falar um pouco sobre esse assunto. Geometria, que é o estalar de dedos. E como que eu sei quantas vezes eu preciso estalar os dedos? Porque às vezes eu estalo 3 vezes, às vezes eu estalo 7 vezes, não tem uma quantidade certa. Eu sinto no meu coração quando eu quero dar mais força para aquele comando ou quando aquele comando ele vai ser importante só em 3 vezes já vai se resolver. Por exemplo, se eu quero fazer um comando de montagem de marca-pá, por exemplo, que é um campo de proteção para uma pessoa, aquilo é muito forte. Então eu sinto, é comandado em 1, em 2, e aí eu vou até o 7, porque eu sinto no meu cardíaco, no meu coração, né? Eu sinto que é importante eu ir até 7. Mas se eu quero desconectar algo muito rápido, por exemplo, desconectar agora nesse momento um fio energético, eu estalo em 3 vezes e sinto que aquele comando aconteceu. Desconectar em 1, 2, 3, pronto. Eu senti que desconectou. Mas se eu quero dar um comando, eu sinto a necessidade de dar em 7. Então, não existe uma quantidade exata. Você vai sentir, você que é uma apômetra, vai sentir no seu coração quantas vezes você vai dar um comando. Mas ele é extremamente importante. O comando da... Isso é um Merkaba, igual ela falou. Quando eu quero ativar um Merkaba, eu instalo 7 vezes o dele. Isso é um Merkaba. Viram? Isso é um Merkaba, gente. Ativa lá 7 vezes, ela fala ativando o Merkaba. Esse Merkaba ele é utilizado para transportar espíritos de um canto para outro. Geralmente, quando você faz um desdobramento consciente, você ativa o Merkaba e vai, ele te leva, bem protegido, onde você precisa ir. Mas você pode ir também dentro de uma pirâmide prismática de transporte. São técnicas da apometria. Então a apometria ela pode ser usada para uma cura, para uma cirurgia espiritual, para desobsessão, para retirar implantes, porque tem muitos seres espirituais que colocam chips nos chakras da pessoa, inclusive no chakra coordenador, que fica mais fácil de dominar a pineal, se conseguir pelo chakra coordenador alcançar a pineal da pessoa, embora o chakra coordenador esteja ligado ao chakra coronário, mas pelo chakra coordenador que fica atrás da nuca, que é um chakra meio ora ele é meio lilás, ora ele é meio índigo, ora ele é meio violeta, ora é meio acinzentado, enfim. Ora ele tem um pouco de cada cor. Quando eles conseguem colocar pela nuca, não demora muito tempo para que este chip atinja a pineal. Tá? Os seres das trevas não conseguem colocar chip pelo coronário da pessoa devido o influxo e o fluxo de energia que é tão forte, ele gira em vários sentidos ao mesmo tempo,
Às vezes eles têm medo de perder, devido à alta frequência vibracional do chakra coronário. Por mais que a pessoa esteja numa pior, o chakra coronário sempre vibra muito alto, eles têm medo de danificar, devido às energias deletérias que vêm compactadas naquele tipo de shape. Muito dificilmente o ser das trevas vai colocar um chakra para atingir, um chip para atingir a pineal pelo coronário. Eles vão tentar colocar pelo chakra coordenador, que é mais, como é que eu posso dizer, inofensivo para eles. Bom, então a apometria ela tem, né, uma série de finalidades, e aqui nesse capítulo eles falam, eu acho que isso aqui vem encerrar o livro com chave de ouro. Na página 428, quando eles falam assim, ó, costumamos chamar também esse aporte de limpeza de área astral ou ainda imunidade psíquica conferida. A imunidade natural dos campos psíquicos dos médios se dá através de 4 fatores. Persistência no autoconhecimento, prestem bem atenção. A imunidade natural dos campos psíquicos, ou seja, você firma a sua cabeça, você firma a sua coroa, quando você leva a sério esses 4 fatores. Ó. Persistência no autoconhecimento, a pessoa está sempre buscando conhecer-se melhor. Desapego da imagem, o item B, desapego da imagem personalista, de filtragem mediúnica fluente, né? Aquela questão da pessoa cair um pouco para o estrelismo, ou mesmo ela querer moldar as entidades dela. Tem médium que ele quer doutrinar os espíritos dele para que sejam exatamente do jeito que ele quer. Item C, desenvolvimento de valores morais nobres, né, facilitação da sintonia elevada, desenvolvimento de valores morais nobres no sentido de procurar se tornar um ser humano melhor, fazer uma reforma íntima. E vivência mental apurada, resistência e força mental, porque assim, ataques energéticos você vai sofrer de todo tipo. Quando um espírito das trevas não conseguir atacar você, trabalhador da luz, pessoalmente, porque você tem seus protetores, ele vai tentar com certas energias. Quando mesmo assim ele não conseguir, caso você vibre mais alto que ele vai tentar de uma forma ou de outra, através de pessoas, através de uma série de coisas, fazer com que certos pensamentos cheguem até você, deixando-lhe muito preocupada ou preocupado, tenso, nervoso ou nervosa, ansioso, ansiosa. Vai tentar, né, de alguma forma, desvirtuar. E se você deixar com que esses pensamentos ganhem abrigo no seu domicílio mental, como se fossem seus, quando na verdade são só visitantes de curta passagem, deve ser, você está dando margem para o mal entrar, você está abrindo portas. Então, o Espírito pergunta ali, compreendeu? Indagou Clarice. Compreender eu compreendi em parte, mas ainda me salta à mente a seguinte questão. Para um homem que está no mal há tanto tempo, bastam 2 décadas para resolver seus problemas íntimos? Talvez a amiga não tenha entendido apenas uma questão. Obsessão controlada não significa obsessão resolvida. Significa trégua para mais trabalhar. Ela pode ser gradativa apesar de ser controlada, quando os incursos na trama não buscam a erradicação das causas de sintonia e perturbação. Podemos controlar a ação dos espíritos, mas os efeitos da obsessão são como cada qual no reino de sua consciência. Então veja bem, existem médios que são extremamente obsediados, mas eles estão fazendo um trabalho tão bonito a serviço da luz que os próprios obsessores deles ficam vendo até onde aquilo vai dar. E, em alguns casos passam até a protegê-los. Fala, bom, eu vim para destruí-lo ou destruí-la. Mas como essa pessoa está fazendo um trabalho tão bom, eu acho que não é justo deixarem destruir. E aquele espírito que antes era um perseguidor, muitas vezes se converte em protetor daquele médium. Conheço vários médios que hoje seus guardiões protetores eram quiumbas, que no passado queriam destruí-los. Ah, mas foi só assim, sou um quiumba, agora vou virar um Exu, vou entrar, vou mudar de lado, vou entrar para a luz. Não, também não é assim. Tem todo um processo de aceitação da luz, de aceitação de um processo também de cura e libertação, mas com o foco de caminhar junto com aquele encarnado que antes era alvo de sua destruição. Bom, na página 430, existem casos de obsessão controlada em grupos. Por exemplo, uma casa espírita poderia estar em obsessão coletiva e ter a proteção deste anel psíquico? Aí responde, amigo querido, é claro que sim. Em casos coletivos, obsessão controlada significa o aval de uma alma nobre em favor da sustentação
do ideal mantido por uma organização. Somente casas que se abrem para o amor coletivo possibilitam essa iniciativa. Duas posturas são fundamentais: desprendimento da obra e a capacidade de inclusão. Então a pessoa não pode ficar assim, vai descendo e achando que aquele trabalho é unicamente seu. Sabe? Tem certas pessoas que se agarram a determinados cargos e funções dentro de uma casa, dentro de um terreiro, dentro do que for, e acham que aquele cargo, aquela função é dele, quando na verdade aquilo foi emprestado pelo universo. Foi emprestado. E a capacidade de inclusão, de estar sempre aberta a novas possibilidades e a entrada de novos membros que realmente estão ali para ajudar e para somar. Bom, continuando ali no final da página 430. Para se enganar um grupo inteiro é necessário que existam algumas ideias pilares que vão constituir as bases dessa obsessão. Por isso a obsessão coletiva se instala com mais facilidade, onde não haja clima para reavaliar ideias e coragem para romper com tradições. Em outras palavras, onde o preconceito estaciona, existe um campo para a desarmonia obsessiva. Preconceito é um apego apaixonado a convicções pessoais. É a zona de conforto adotada pela mente para transitar com relativa segurança. O que sai desse limite é ameaçador, impuro, descartável. Como, aquela casa que me expulsou, porque eu trabalhava e trabalho ainda para o Zé Pilintra e sou apometricista, alguns falam apômetra, tanto faz. O preconceito enrijece a inteligência e sufoca os sentimentos, adornando-se com formalismos que nada mais são que a projeção daquele que alimenta. Nesse sentido, lamentavelmente, como vimos na própria história contada nesses dias por Dona Modesta, os dragões incendiaram a comunidade espírita com as chamas do preconceito, estabelecendo padrões e preconceitos engessados. Os dragões, na verdade, são uma equipe de seres das trevas que querem dominar esse planeta, não são os únicos, e o intuito deles é estacionar as pessoas dentro de um padrão vibratório para que a Terra não avance e assim não haja um expurgo daqueles grandes senhores das trevas e também não venham espíritos de maior quilate, que quanto mais a Terra avançar na luz, mudando seu padrão vibratório para cima, mais vem espíritos de luz reencarnar entre nós e outros espíritos de mais luz ainda assessorar todos nós. Eles não querem isso. Então eles se infiltram em todos os segmentos religiosos e tentam mesmo destruir da maneira que podem. E aí é o caso da casa, do terreiro, do núcleo, do centro, do que for que se chamar, da sinagoga, enfim, da igreja, sofreram obsessão coletiva, sim, por parte de hordas trevosas que simplesmente se apoderam daquela célula, daquele grupo, para tentar, assim, retroceder, ao invés de permitir que se avance, se abra e se expanda a consciência. Vamos escutar um pouquinho, falar aqui no próximo vídeo sobre apometria. Tira essa energia intrusa e encaminha para tratamento nos hospitais astrais. Certo? Eles são tratados também, porque eles precisam tanto quanto nós. Ok. Quando nós... E aí, gente, é estudar. Quem quiser saber cada vez mais, nunca, acho que ninguém teria pretensão de gravar um vídeo, seja o tamanho que for, para esgotar um assunto tão profundo quanto esse. Nós já estamos encerrando aqui o nosso estudo. Para você que está vendo pela primeira vez aqui no nosso canal, eu sou Hernani de Oxóssi. Se você quiser entrar em contato para sugerir temas, ou mesmo saber sobre cursos gratuitos, nós mandamos o pacote do curso para a pessoa fazer, você não vai cobrar nada, não vai pagar nada, desculpa, para aprender magia, aprender apometria, vai aprender a receber tudo de graça. Entre em contato conosco pelo DDD 11, telefone 9 6551 9042. Vai entrar e vai falar: Hernani, eu vi seu vídeo,
ou um deles, você estava falando que vocês têm cursos. Eu gostaria de conhecer melhor os cursos, o canal que vocês têm no YouTube. Como é que eu faço para fazer parte dessa grande família? E, e você vai receber todas as instruções e as orientações, tá bom? Nós temos aqui, estamos encerrando, tá? Esse bloco de estudo sobre o livro Os Dragões, O Diamante no Lodo Não Deixa de Ser Diamante, do médio Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Maria Modesto Cravo. Tá? Não estou ganhando nenhum centavo para fazer propaganda desse livro. Esse livro foi uma doação. Quem mandou esse livro para nós foi a Catiane de Santa Catarina, em março de 2024. Pediu para que fosse feito um estudo sobre esse livro e doou. Sempre quando as pessoas querem que a gente faça um estudo sobre o livro, elas doam o livro para a gente, porque não tem como a gente ficar devolvendo. Os livros chegam às vezes de diversas regiões do Brasil. E deixou com a gente esse livro. Agradecemos mais uma vez. Tá? E se você puder nos ajudar também no nosso trabalho, entre em contato para saber qual livro você pode estar enviando, como fazer para enviar, e nós vamos fazer também o mesmo estudo que fizemos aqui, né? Capítulo por capítulo do livro, explicando os principais assuntos e tópicos para crescermos juntos, tá? Porque eu não sou, nem pretendo ser, e jamais serei, pelo amor de Deus, dono da verdade, jamais. Está aqui a entidade Maria Modesto Cravo, entidade que coordenou o estudo desse livro, né? Ela é uma das mentoras do médium Vanderlei Oliveira. Eu conheci o trabalho do Vanderlei Oliveira em 2010 pela Rádio Mundial, hoje é chamado Rádio Vibe Mundial, uma coisa assim, que é uma rádio que tem na Avenida Paulista, e na época a sintonia era 97,7 FM, se eu não me engano. Agora não sei, faz tempo que a sintonia, nós estamos em Guarulhos, e o sinal era muito bom, chegava lá de São Paulo até Guarulhos, muito bom, o sinal foi ficando muito ruim, e faz um tempo que eu não ouço mais a Rádio Mundial. Não sei, eu só sei que o Vanderlei Oliveira parece que não trabalha mais lá naquela emissora de rádio, mas continua o trabalho dele fantástico como médium e palestrante pelo Brasil e pelo mundo afora. Quero agradecer a todos que direto ou indiretamente conspiraram a favor dos nossos trabalhos, e vamos terminar aí esse vídeo escutando e assistindo aí uma vinheta sobre os multiversos. Tá? Porque ao falar de apometria, ao falar do espiritualismo, espiritualidade, lidamos com multiversos. Muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Bem, então a ideia de ter um universo é que esse nosso universo vai se estender infinitamente em todas as direções, mesmo que a gente só perceba uma parte dele. O que é o multiverso? Bem, existem 3 essenciais. Você tem o multiverso na cosmologia, que é o que eu estou descrevendo agora. Você tem o multiverso na teoria das supercordas, que é uma teoria que tenta unificar todas as forças da natureza. E você tem o universo da mecânica quântica, em particular, numa das interpretações da mecânica quântica, que é chamada a interpretação dos muitos mundos. Ok? Então vamos ver se eu consigo ter tempo de falar sobre os 3 multiversos. Se não der, a gente continua no outro vídeo, ok? Então